Por mares nunca dantes navegados, um programa da Vida Nova FM, Ancião Portugal, em parceria com a Vox, Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa, e em cooperação com as rádios católicas lusófonas. Fazem parte da rede as rádios católicas lusófonas Nova de Cabo Verde, Solmâncio de Guiné-Bissau, Chuvilar de São Tomé e Príncipe, Maria Moçambique e Vatana de Moçambique, Boa Nova de São Paulo, Brasil, Voz dos Açores, na Califórnia, RT Artesia, em Los Angeles e Rádio Portugal USA, em New York. Este programa tem a coordenação do Padre Armando Duarte e conta com a colaboração especial de Solange Pedroso. Montagem e edição de Marta Santos. No princípio era o Verbo. Olá amigos, vivam! Bem-vindos ao programa Por Mares Nunca Dantes Navegados. Aqui estamos na persistência da nossa companhia, da nossa partilha, do nosso encontro, com a boa notícia a convocar-nos e a tornar-nos mais próximos uns dos outros como irmãos nessa resposta, nessa vivência. Então, vamos lá ao programa de hoje. Antes de mais, quero saudar o vasto auditório. Vamos ao encontro uns dos outros pelas várias partidas do mundo. Sempre através do mar com a barca da Igreja e no Atlântico, em África, a Rádio Nova de Cabo Verde, a Rádio Solmâncio da Guiné-Bissau, a Rádio Jubilar em São Tomé e Príncipe. Passamos ao Índico e em Moçambique, a Rádio Marias Moçambique, no Maputo e na Beira, e a Rádio Vatana em Nacala. Regressamos ao Atlântico, passando pelo Brasil, para a Rádio Boa Nova, na cidade de Pedreira, estado de São Paulo. Depois, nos Estados Unidos da América, com a Voz dos Açores, através de uma vasta rede de emissoras para servir a comunidade lusófona. E regressamos aqui a Portugal, no Atlântico ainda, é o Porto de Abrigo, a Vida Nova FM. A Vida Nova FM é São Tiago da Guarda, Ancião Portugal. Eu sou o vosso amigo Padre Armando Duarte, que presido a Vox, a Associação Mundial das Rádios de Inspiração Cristã de Expressão Portuguesa, e também na direção da Vida Nova FM. Grande alegria poder estar ao vosso serviço, conjuntamente com a Solange Pedroso, que do outro lado do Atlântico partilha também o seu testemunho. É, pois, esta riqueza de partilha, de comunhão a partir da Boa Nova. Por aí começamos sempre o programa. E hoje iremos ficar com o Evangelho de São Mateus no capítulo 21, versículos 28 a 32. Este Evangelho diz como se concretiza o compromisso do crente com Deus. O sim que Deus nos pede não é uma declaração teórica de boas intenções, sem implicações práticas, mas é um compromisso firme, coerente e sério com o reino, com os seus valores, com o seguimento de Jesus Cristo. O verdadeiro crente não é aquele que dá a impressão que finge respeitar as regras e que tem um comportamento irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais, mas é aquele que cumpre na realidade da vida a vontade de Deus. Então, assim, com esta introdução, é para nos preparar o coração para se abrir, para acolher a Boa Nova. Então, a boa notícia de hoje vai chegar. A Marta Alexandra traz-nos a boa notícia de hoje. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu: Não quero. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi.
Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe do mesmo modo e ele respondeu: Vou sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade ao Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes preceder-vos-ão no reino de Deus. João veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditaste nele, mas os publicanos e as meretrizes creram nele. E vós, vendo isto, não vos arrependeste, crendo nele. Foi a boa notícia, o Evangelho deste 26º domingo do Tempo Comum. Gratos a Marta por essa partilha. O texto que nos é proposto neste domingo situa-nos em Jerusalém, na etapa final da caminhada terrena de Jesus. Pouco antes Jesus entrar em Jerusalém, fora recebido em triunfo pela multidão. No entanto, o entusiasmo inicial da cidade foi sendo substituído aos poucos por uma recusa categórica em acolher Jesus e o seu projeto. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, os líderes religiosos judaicos, aparecem como o motor da oposição a Jesus. Eles não estão dispostos a reconhecer Jesus como o Messias de Deus e a aceitar que ele tenha um mandato de Deus para propor aos homens uma nova realidade, a realidade do reino. Há uma tensão no ar que anuncia a proximidade da paixão e da morte de Jesus. No quadro que antecede o episódio que nos é proposto, mas que está em relação direta com ele, os líderes judaicos encontraram-se com Jesus no templo. Perguntaram-lhe com que autoridade lhes elegia e quais eram as suas credenciais. Jesus respondeu-lhes, convidando-os a pronunciarem-se sobre a origem do batismo de João. Os líderes judaicos não quiseram responder. Se dissessem que João Batista não vinha de Deus, tinham medo da reação do povo. Se admitissem que o batismo de João vinha de Deus, temiam que Jesus lhes perguntasse por que não o aceitaram. Então, diante do silêncio embaraçoso dos seus interlocutores, Jesus deu-lhes a entender que não tinha uma resposta para lhes dar, enquanto eles continuassem de coração fechado, na recusa obstinada da novidade de Deus. Na sequência, Jesus vai apresentar 3 parábolas destinadas a ilustrar a recusa de Israel em acolher a proposta do reino. Com elas, Jesus convida os líderes da nação judaica a refletir sobre a situação de gueto em que se instalaram e a reconhecerem o sem-sentido das suas posições fixistas e conservadoras. O nosso texto é a primeira dessas 3 parábolas. Então a parábola dos 2 filhos ilustra 2 atitudes diversas diante dos desafios e das propostas de Deus. O primeiro filho foi convidado pelo pai a trabalhar na vinha. A sua primeira resposta foi negativa: não quero. Trata-se de uma resposta totalmente reprovável, particularmente porque uma atitude deste tipo ia contra todas as convenções sociais. Enchia um pai de vergonha e punha em causa a sua autoridade diante dos familiares, dos amigos e dos vizinhos. No entanto, este primeiro filho acabou por reconsiderar e por ir trabalhar na vinha. A questão posta em seguida por Jesus é: qual dos 2 fez a vontade do Pai?
Naturalmente, porque o segundo filho, diante do mesmo convite, respondeu: vou, sim, senhor. Deu ao pai uma resposta satisfatória que não punha em causa a sua autoridade e a sua honra. E a resposta é óbvia, que os interlocutores de Jesus não têm qualquer pejo em dar. Foi o primeiro que fez a vontade do Pai. A resposta é tão óbvia que os próprios interlocutores de Jesus não têm dúvidas. A parábola ensina que, na perspectiva de Deus, o importante não é quem se comportou bem e não escandalizou os outros, mas, de acordo com a lógica de Deus, o importante é cumprir realmente a vontade do Pai. Então, na perspectiva de Deus, não bastam palavras bonitas ou declaração de boas intenções, mas é preciso uma resposta adequada e coerente aos desafios e às propostas do Pai de Deus. É certo que os fariseus, os sacerdotes, os anciãos do povo disseram sim, entre aspas, a Deus, ao aceitar a lei de Moisés. A sua atitude, como a do filho que disse sim, entre aspas, e depois não foi trabalhar para a vinha, foi irrepreensível do ponto de vista das convenções sociais. Mas do ponto de vista do cumprimento da vontade de Deus, a sua atitude foi uma mentira, pois recusaram-se a acolher o convite de João à conversão. Em contrapartida, aqueles que, de acordo com o política e religiosamente correto, disseram não, esses cumpriram a vontade do Pai, acolheram o convite de João à conversão e acolheram a proposta do reino que Jesus veio apresentar. Então, lida no contexto do ministério de Jesus, esta parábola dava uma resposta àqueles que acusavam Jesus de acolher os pecadores e os marginais, isto é, aqueles que, de acordo com as convenções, disseram não a Deus. Jesus deixa claro que, na perspectiva de Deus, não interessam as convenções externas, mas a atitude interior. O que honra a Deus não é o que cumpre ritos externos e que dá boa impressão às massas, mas é o que cumpre a vontade de Deus. Mais tarde, a comunidade de Mateus leu esta mesma parábola numa perspectiva um pouco diversa. Ela serviu para iluminar a recusa do Evangelho por parte dos judeus e o seu acolhimento por parte dos pagãos. Israel seria esse filho que aceitou trabalhar na vinha, mas realmente não cumpriu a vontade do Pai. Os pagãos seriam esse filho que aparentemente esteve sempre à margem dos projetos do Pai, mas aceitou o Evangelho de Jesus e aderiu ao reino. Então, amigos, assim parece-nos que estamos diante de uma parábola que fala da obediência desobediente. A pertença ao reino só se alcança com a aceitação incondicional da vontade do rei. Os fariseus não podiam aceitar o constante apelo de Cristo à penitência.
às exigências de Deus, respondem com boas palavras. Podemos dizer assim: palavras, palavras, palavras. Mas isso não basta. Realmente recordamos o que Jesus afirmou: não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Daí a necessidade de aceitar e escutar o apelo à conversão com autenticidade. E os ímpios, esses aceitaram o apelo à penitência e à mudança de vida, a fazer a vontade do Pai. Afinal, os que se consideravam justos, como os fariseus, rejeitaram o portador da justiça salvadora, Jesus Cristo. Não há dúvida de que o único caminho é o que foi aberto por Deus em Cristo para todos os homens do universo. Esta é a boa notícia, esta é a verdade a que importa aderir. E por isso a relação correta se faz na experiência da fé. Foi esse o caminho aberto por Jesus. É Ele que importa escutar, aderir e seguir. Com Ele aceitar o convite à mudança de vida, à conversão e, por isso, a pôr em prática a vontade do Pai, do Rei. E, por isso, assim, para aderir à boa notícia do Reino de Deus. Pronto, amigos, é esta a mensagem a partilhar convosco hoje, no início de mais um programa que, como sempre, inicia ao ritmo da caminhada litúrgica, para nos deixar ficar sempre em sintonia também com toda a Igreja e mergulhando nesta fonte da salvação que é a Santíssima Eucaristia. Mas vem por aí, dentro de instantes, o testemunho da Solange Pedroso. É, pois, também a partilha da Igreja, é a partilha da resposta na fé, é a partilha da experiência de Deus. Então, foi com muita alegria que estive convosco. Para esta partilha me sirvo de 2 comentários na internet deonianos.org e Comentários à Bíblia Litúrgica, edição da Gráfica de Coimbra. Voltaremos a estar em sintonia na próxima semana, se Deus quiser, para todos, a continuação de uma excelente caminhada em resposta ao desafio que nos deixa ficar Jesus Cristo na sua palavra. Um grande abraço, até Deus o dias, se Deus quiser. Enviou-me a dilatar o seu reinado ao mundo, levar a boa nova aos pobres do Senhor, levar consolação onde haja pranto e dor. O Espírito de Deus
forma dilatar o seu reinado ao mundo, aos cegos dar a luz da eterna salvação, aos presos libertar da sua escravidão. O Espírito de Deus repousa sobre mim, o Espírito de Deus me deu sabedoria, o Espírito de Deus envia-me a proclamar o reino da justiça, do amor e da alegria. O Espírito de Deus repousa sobre mim, o Espírito de Deus me deu sabedoria, o Espírito de Deus envia-me a proclamar o reino da amizade, da paz e da harmonia. O Verbo era a luz dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, meu querido, minha querida irmã, sempre bom estar com você, sempre bom saber que você nos ouve, que você ora por nós. Precisamos muito de oração. Por quê? Porque, graças a Deus, o nosso tempo é muito corrido, temos muitas coisas para fazer. Todos nós, né, amados? E é como o Padre Armando falou na semana passada, no programa, né? Que eu tenho, às vezes, atrasado um pouco o programa, e ele tem toda a razão, por causa mesmo da correria. Prometo fazer o possível para não me atrasar mais, porque amo esse programa. Afinal, meu querido, minha querida irmã, já faz mais de 20 anos que estamos juntos nesse programa. Com certeza, eu acho que sim, uns 20 anos ou um pouco mais, né? Então, louvado seja Deus, o Senhor com certeza vai nos ajudar, e é por isso que precisamos de suas orações também. Nosso Senhor nos abençoe e que esse programa possa tocar profundamente o seu coração. Que as palavras do Padre Armando, as minhas palavras, possam ser uma sementinha no seu coração, para que você deseje ardentemente buscar cada dia mais a santidade. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que muitas vezes na correria nós fazemos esse programa com muito amor, para que todos nos convertamos, para que todos tenhamos como foco uma pessoa maravilhosa, que é Jesus, o nosso único Salvador e Senhor. Meu querido, minha querida, aproveito desde já para você estar comigo, convidá-lo, né, para estar comigo no santuário. Vamos lá. Querido Senhor, nós vos louvamos, nós os bendizemos e nós vos agradecemos, porque o Senhor tem nos dado tudo aquilo que necessitamos para uma vida abundante que quereis que tenhamos. Pai querido e santo,
Dá-nos a graça de preencher as condições necessárias para que as vossas bênçãos possam vir sobre nós e nos alcançar, e assim vivamos na vossa abundância, segundo o plano de amor que tendes para nós. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos ensina. Nós te agradecemos pelos momentos que o Senhor nos chama para estarmos diante da Tua presença e realmente, Pai, confiarmos plenamente que o Senhor nos ouve. Que apesar de sermos pequeninos, pobres, pecadores, o Senhor nos ama, nos protege, nos orienta para que caminhemos neste mundo tão cheio de espinhos, mas para que caminhemos na luz. Obrigada, Senhor, que nos ensinas a perdoar. Meu amado Deus, a perdoar as pessoas que não querem nos entender, as pessoas que nos perseguem porque não conseguem nos amar por N motivos. Muitas vezes porque somos culpados, mas muitas vezes estamos inocentes. Nos odeiam, nos perseguem por inveja, por ciúme, por pura disputa de alguma coisa. Que pena, não é, Senhor? Isso é tão mesquinho, isso é tão pequeno. Por isso nós clamamos: livra-nos desse sentimento tão medíocre que é a inveja, que é o ciúme de outra pessoa em qualquer aspecto, especialmente quando se trata de poder, quando se trata de glórias. Senhor, tudo isso é tão passageiro e não nos pertence. Por isso pedimos no nome de Jesus, batiza-nos no Teu Espírito, dá-nos a graça de usarmos para valer todos os dons de santidade. Sim, Senhor, o dom do temor, o dom do conselho, da fortaleza, dom da piedade, dom de ciência, entendimento, sabedoria. E com eles, ó Deus, esses 3 dons teologais que são tão importantes para a nossa vida: fé, esperança, caridade. Paizinho, nós sabemos que o Senhor nos ouve e é por isso que te agradecemos, porque oramos no nome de Jesus com a bênção da sempre e imaculada Virgem Maria. Assim seja. Amém e amém. Vida
Espere em Deus, confie em Deus, que tudo vai dar certo. Seja feliz, siga a cantar as maravilhas que Ele fez em sua vida. Esqueça tudo que passou, seja feliz de ver. Espere em Deus, confie em Deus, que tudo vai dar certo. Seja feliz, siga a cantar as maravilhas que Ele fez em sua vida. Esqueça tudo que passou, seja feliz de ver. Muito bem, meu querido, minha querida irmã. Vamos então conversar um pouquinho sobre algo que é cotidiano para a nossa vida. Deixar que Deus acrescente, que Deus dê à sua maneira, a seu tempo, na sua medida. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos impor a Deus a medida das coisas. Muitas vezes queremos dar ordens a Deus. Não esqueçamos daquele versículo onde o Senhor diz no Novo Testamento, em uma das cartas de São Paulo: a mim o querer, a mim o executar. Foi algo que eu disse também no nosso programa de rádio aqui da nossa cidade, na rádio Cantate Domino, uma rádio inteiramente católica, e graças a Deus também estamos fazendo uma vez por semana um programa chamado Nos Braços da Mãe. Muito bom, muito bom. E lembramos desta frase de Nosso Senhor: a mim o querer e a mim o executar. Nós falamos tanto, meus amados, e muitos de nós experimentamos, não é? Tanto o amor de Deus por nós, a sua bondade, a sua misericórdia. E lá em Deuteronômio capítulo 28, versos 2, o Senhor diz algo muito importante para nós. Essas bênçãos virão vindo e te alcançarão. É um texto tirado do hebraico, né? Essas bênçãos virão vindo e te alcançarão. No momento em que preenchemos as condições de Deus, é como se ligássemos o ar-condicionado e o motor começasse a funcionar. Logo o ar fresco vem vindo e enche toda a sala. Assim, meu querido, minha querida irmã, na medida em que obedecemos a Deus, as bênçãos dele virão vindo e nos alcançarão. E não é preciso correr atrás delas. Sim, meu querido, minha querida irmã, quando nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos dele correm atrás de nós. Nós vamos satisfazendo as condições do Senhor e as bênçãos vão correndo atrás de nós. Nós podemos correr o quanto quisermos, que elas nos alcançarão onde quer que estejamos.
Por isso Jesus diz que as preocupações, os cuidados deste mundo e as ilusões das riquezas são como os espinhos que sufocam a semente semeada. Preocupar-nos impede que as bênçãos venham sobre nós. Jesus diz: não vos preocupeis, porque são os pagãos, aqueles que não têm Pai no céu, que se preocupam com estas coisas. E diz também: não vos inquieteis. Ah, meu querido, minha querida irmã, você tem ouvido Jesus? Você tem guardado esta palavra no seu coração? Ou seja, nós temos realmente guardado essas palavras no nosso coração quando Ele nos ordena: não vos preocupeis. E quando o Senhor Jesus diz: não vos preocupeis, Ele quer dizer também: não vos desespereis, não viveis ansiosos. Meu amado, minha amada irmã, por que o mundo está envolto em tanta depressão, em tanta angústia, em tantas doenças mentais? Pessoas chegando à psicose por causa de tanta preocupação com o mundo, com o que há de vestir, o que há de comer, preocupações exageradas quanto às finanças. É claro, meu amado, minha amada irmã, que o Senhor diz, que a cada dia basta o seu cuidado. Ou seja, nós precisamos, claro, cuidar das coisas, mas viver desesperado, angustiado por causa dos problemas. O Senhor nos ordena: não vos preocupeis, não vos inquieteis. Ele insiste nisto. Ele insiste para que vivamos da fé nas promessas que Ele fez a nós, como está escrito em Provérbios, capítulo 10, verso 22. A bênção de Deus é o que enriquece. O nosso labor nada lhe acrescenta. Sim, toda a sua correria, toda essa busca de ter lucros, sabe, esta busca de agradar as pessoas. Meu querido, minha querida irmã, a única bênção que nos enriquece é a bênção de Deus. Portanto, temos é que nos qualificar para as bênçãos dele, cumprindo as condições das promessas. Aquelas promessas, aquelas bênçãos que vêm. Qual é a condição do Senhor? Talvez você esteja aí se perguntando. Mateus, sim, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É a promessa de Deus. É esta a condição que Ele nos impõe: buscá-lo primeiro. Meu irmão, minha irmã, como é que você levanta de manhã? A primeira coisa é dobrar-se diante do Senhor e agradecê-lo pelo dom da vida, pela noite que você passou, bem dormida ou não, você está vivo. Você louva, glorifica, dá honras ao Senhor e coloca todo esse dia sob os seus cuidados, sob a sua proteção, clamando que a vontade dele seja feita e não a sua? Pois bem, meu querido, todos querem ter todas as bênçãos, todas as graças,
mas não buscam o reino em primeiro lugar, mas não satisfazem a condição que o Senhor nos dá para termos todas essas bênçãos. Portanto, meu querido, vem cá, é preciso uma mudança de mente para entrarmos na abundância que Deus tem para nós. Olha só, quando você pede algo para Nosso Senhor, não dê a medida para Ele. Quando você pede, por exemplo, um emprego, não diga: Senhor, pode ser qualquer coisa, não é nem que eu ganhe tanto, não tem problema. Você está colocando medidas para o Senhor. Apenas diga: Senhor, preciso de um emprego. E Ele sabe do que realmente você precisa, né? Nossos motivos, nossas atitudes devem ser sempre corretas. Nós temos que viver na fé, viver pela fé. Isto é o essencial. Meditar na lei do Senhor dia e noite, para que a nossa mente seja renovada segundo a palavra de Deus e possamos agir, falar retamente. É necessário, meu querido irmão, pensar reto, falar e agir retamente. Prestou atenção? Pensar, como é que está o seu pensamento? Você tem ordenado a sua mente a não pensar coisas vãs? Ou você ainda se deleita em coisas errôneas? Não está cumprindo a condição do Senhor. E isto vai ter consequências na sua própria vida. Meu querido, minha querida irmã, deixe que Deus acrescente, que Deus dê à sua maneira, a seu tempo, na sua medida. Não queira impor a Deus a sua medida, tá? Sabe por quê? Porque isso é mesquinho. Por isso, não impor a Deus a medida em que Ele pode dar as coisas, porque Ele é abundante, meu querido. Ele dá na medida da sua abundância, que é maior do que tudo que possamos querer, pensar ou esperar. Pois Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. E não podemos esquecer jamais desta verdade. Por mais que você esteja passando por angústias, passando por necessidades financeiras até, pare, pense. Eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Eu tenho que obedecê-lo. Minha querida, meu querido irmão, obedecer ao Senhor não é tão difícil, pois Ele envia seu Espírito Santo para nos ungir, para nos orientar o caminho que devemos seguir. Ele envia anjos, especialmente o nosso anjo da guarda, que trabalha dia e noite a nosso favor, que nos empurra para as coisas corretas. Nós só não conseguimos obedecer a Deus se realmente decidirmos continuar no orgulho, na autossuficiência, decidirmos ser teimosos. E infelizmente, meu querido, minha querida irmã, o que plantarmos, colheremos na nossa vida. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê a graça de sermos bons, de sermos pessoas verdadeiras, cristãos verdadeiros.
É em nome de Jesus, né, meu querido, minha querida, que nós clamamos e também, né, clamando a intercessão do Santo Padre Pio, o qual comemoramos nesta semana que passou. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe Padre Armando, Marta, todos os nossos queridos da Rádio Vida Nova de Santiago da Guarda e outras rádios queridas que transmitem o nosso programa. Um abraço a todos, continuem orando por nós, que nós oramos também por vocês. Deus abençoe. O tatá ao povo da minha cidade, da minha região de Votorantim e do mundo inteiro. Amém. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a
e o verbo fez-se vida. Em cada continente, em cada país, em cada rádio, façamo-nos ao mar como pescadores de homens, levando a boa nova. Os ouvintes deste programa, por mares nunca antes navegados, podem apresentar as suas sugestões ou entrar em contacto com os intervenientes no programa através do e-mail maresnuncadantesnavegados@gmail.com.